Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus e entender um pouco, para a gente adquirir mais o conhecimento de Deus, buscando entender a palavra dele, buscando o ensino da palavra para a nossa vida de fé em Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o alvo da nossa fé para nos levar em comunhão a Deus. É Jesus. E nós temos que andar nessa fé pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. Ele é a palavra. E tudo que Ele orientou, ensinou, conduziu para a gente se dirigir, para verdadeiramente estar caminhando com Deus na fé. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Jesus vai dizer assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus aqui ele vai questionar para mostrar às pessoas o que é que as pessoas precisam verdadeiramente fazer para estar em Cristo, seguindo a Ele, tendo Ele na sua vida como Senhor, para que por esse meio possamos estar no reino de Deus, Deus reinando em nós, para que estejamos na promessa dele. Jesus vai dizer: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo, o que eu mando, o que eu oriento? Nós aprendemos algo muito importante aí, nessa advertência, esse questionamento que Jesus vai fazer para o povo. Jesus agora vai... Deixa eu colocar aqui, isso. Estou ligado aqui no trabalho, mas eu estou aqui ministrando para você, levando a edificação para uma vida de fé com Deus a você agora, pela ministração da palavra. Jesus vai advertir os seus discípulos e questionar entre a multidão que vinham seguindo ele. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Quando Jesus ele diz isso, ele está dizendo: vocês só me terão como Senhor e eu só serei o Senhor de vocês quando vocês guardarem, ouvirem, praticarem a minha palavra. Não adianta você dizer: Jesus é grande, eu creio nele, ele é o Salvador, e se conduzir dentro de uma instrução, de uma formação, de entendimento de princípios, por outros meios, que não é o Evangelho, que não é a doutrina de Cristo. Logo, você está adorando a Deus em vão. Você não está sob o senhorio de Cristo. A mesma coisa que Jesus vai dizer aqui é o que Deus vai falar para o povo de Judá, através do profeta Jeremias, capítulo 7. Deus vai dizer ao povo: eu só serei o Deus de vocês e vocês só serão o meu povo se vocês der ouvido à minha palavra e guardar tudo que eu mando. Não adianta você dizer que eu sou o Deus de vocês, que vocês é meu povo, se não estiver guardando a minha palavra. Porque o princípio para eu ser de Deus e Deus ser o meu Deus é a palavra. É a minha submissão a Deus pela palavra. É eu estar sobre o senhorio de Cristo pela palavra. É o que Jesus vai dizer aqui, em Lucas 6, 46. Vocês me chamam Senhor, Senhor.
mas não fazem, não guardam, não praticam o que eu digo, o que eu mando, o que eu oriento. Não é na minha palavra que vocês estão firmados. Vocês dizem que creem em mim, mas estão sendo guiados, conduzidos, formados, instruídos, vivendo sua regra de fé e prática, sua vida de fé em Deus, sua vida de adoração a Deus, dentro dos preceitos dos homens e não dentro da palavra de Cristo. Logo, essa adoração, essa vida, essa fé é vã. Não leva você a Deus. Irmãos, olha como é importante a gente ter o entendimento da palavra de Cristo, para nessa palavra a gente conduzir a nossa vida de regra de fé e prática, para nessa palavra a gente andar dentro do entendimento, guardando os princípios, guardando a observância, submisso à palavra de Cristo, para que então assim estejamos sendo guiados por Ele. Olha como é importante você se examinar para ver se você está na palavra, na doutrina. Jesus vai dizer assim, em João 8,31, se vocês guardarem verdadeiramente a minha palavra, serão meus discípulos. Eu só sou discípulo de Cristo se eu estiver servindo a Cristo pela palavra dele. Não é pela vida de igreja, não é pela vida da formalidade religiosa, não é pela vida de sacrifícios religiosos. É pela palavra. Eu só posso servir a Cristo, ser de Cristo, estar em Cristo, firmado em Cristo, se eu estiver com entendimento para viver minha vida de fé na palavra de Cristo. Irmãos, isso é muito sério. Tem gente que não tem esse entendimento. E o entendimento que eles têm é de que a minha vida está firme em Deus. Por quê? Porque eu estou dentro da devoção religiosa. Estou cumprindo obrigações, ordenanças, mandamentos, rituais, sacrifícios. Estou vivendo os cultos, a formalidade da religião. Bom dia, Eva Marina. Pode subir. Vocês estão entendendo isso? As pessoas estão vivendo sua vida de fé em Deus, sendo formada e entendida de uma vida religiosa, dentro de uma formalidade religiosa, dentro de práticas, de usos, de formalidades, de obrigações religiosas. Não é na palavra. As pessoas não estão vivendo a vida com Deus pela palavra, na palavra. As pessoas estão vivendo uma vida com Deus pela religião, na religião, pela igreja, nas igrejas. Está entendendo isso? Então Jesus vai dizer: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Logo, eu não sou Senhor de vocês. Logo, vocês não estão sobre o meu senhorio. Porque eu só sou discípulo de Cristo se estiver guardando e praticando e vivendo a minha vida de regra de fé e prática, consagrando e devoto a Cristo pela palavra dele. Não é uma religião pela prática religiosa. Vocês estão entendendo isso? Olha como é importante a gente ter o entendimento da palavra e viver sobre a direção, o entendimento, os princípios, a fé da palavra. Dentro desse texto aqui que eu falei, de Lucas 6,46, olha como é importante. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Espera um pouquinho aí. Bom dia, senhor. Observem a importância da palavra. Meus amados irmãos, tudo que vocês fazem em nome de Deus, eu vou repetir aqui, vou explicar para vocês algo muito importante, que vocês não são instruídos sobre isso, que a mente de vocês precisa ser iluminada.
vocês precisam ser corrigidos, repreendidos, instruídos sobre isso que eu vou falar agora. Tudo que se faz em nome de fé em Deus, em nome de vida com Deus, em nome de obra de Deus, que não for instruído no princípio, nos valores, na direção da palavra, é inútil, é vã, não tem valor nenhum para Deus. Não adianta a tua caridade, não adianta a tua bondade, não adianta a tua vida de bonzinho, de religião, cumprindo isso, sendo devoto. Não adianta não beber, não fumar, não roubar, não adianta ser religioso, buscar viver uma vida do bem, se você não está vivendo dentro do entendimento da verdade do Evangelho. Porque o mundo, milhões e milhões e milhares de pessoas no mundo estão vivendo esse conceito religioso de vida do bem. Não bebem, não roubam, não fumam, são fiéis muitas vezes no casamento, são honestos, têm caráter. Estão vivendo dentro de uma religião, praticando toda a obra como se fosse para Deus. E está sendo inútil. Essas pessoas estão cada dia mais afastadas de Deus e não indo para Deus com toda a vida religiosa, com toda a devoção, com todo o sacrifício, com todo o culto, com toda a obrigação e formalidade dentro da religião, com toda a forma de se vestir, não bebendo, não matando, não roubando, não fumando, continuam afastadas de Deus. Porque não é esse o meio, o caminho, o princípio para o homem ir a Deus, chegar a Deus, viver com Deus, ter comunhão com Deus. É a palavra, meus irmãos. É a palavra de Deus que tem que ter aqui, tem que vir ao nosso conhecimento. É a palavra de Deus que tem que iluminar o nosso entendimento, para que a gente entenda, conheça e se dirija a Deus pela luz de Deus, que é a palavra, pela direção de Deus, que é a palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Não é eu ficar dentro de um entendimento que eu, estando dentro de uma religião, vivendo assim, não vivendo isso, não praticando isso, eu estou indo para Deus. Não é isso. O princípio para a vida com Deus não é uma religião. Todos os religiosos vivem isso, seja da religião evangélica, católica, espírita, budista, mormons, testemunha de Jeová. Todos os religiosos vivem esse padrão de vida do bem, como se fosse para Deus. Vão cumprir seus rituais religiosos, vivem nas suas obrigações religiosas, praticam a sua formalidade religiosa, faz as suas tarefas, ordenanças da religião. Mas não é esse o meio para Deus. Então, Jesus vai dizer, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Dentro do mesmo texto, se vocês acompanhar e meditar na palavra, examinando ela, olha o que Jesus vai dizer na sequência do capítulo 6 de Lucas, versículo 46, ele diz: porque me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Olha o que ele vai dizer no versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha, cavou e abriu bem o fundamento, e pôs o alicerce sobre uma rocha. Você está entendendo isso? Jesus está mostrando aqui o que é que nós devemos fazer, indo a Ele pela palavra, e essa palavra guardar e praticar. Aí sim, Ele é o nosso Senhor. Aí sim, nós estamos dentro do reino de Deus. Aí sim, eu sou povo dEle. Quando eu guardo a palavra dEle, quando eu estou me conduzindo submisso à palavra dEle, aí Ele é o meu Senhor.
Porque eu estou submisso a Ele pela palavra, não é submisso a Ele pela religião. Tem muita gente que diz, não, eu vou servir a Deus, estou buscando a Deus. Aonde? Por onde? Qual o caminho que você está trilhando? Qual é a direção, a formação, o princípio, o entendimento, o ensinamento que você está recebendo? Você está se conduzindo a Deus, a Cristo, pela palavra dele ou pela religião, pela doutrina dos homens, pela teologia dos homens, pela vida religiosa que o mundo vive, pelo caminho da igreja, pelo caminho da devoção, do flagelo, pelo caminho da penitência, pelo caminho dos sacrifícios religiosos? Primeiramente, para você ir a Deus, você tem que ter a sua mente iluminada. E essa iluminação só com a palavra de Cristo, porque Ele é a própria luz, Ele é a própria palavra, Ele é a verdade. Você tem que ser informado, ensinado, instruído, conduzido, corrigido, repreendido com a palavra de Cristo. Para que então assim você conheça a verdade, por onde será liberto, para viver verdadeiramente uma vida com Deus, sendo Deus o teu Deus, e você povo dele, é através da palavra, não de nenhuma religião que você venha ser filiado a ela, ser membro dela, ser negócio dela. Você tem que estar na palavra para ser de Deus, e Deus te receber como dele, e você ser povo dele, pela palavra. É o próprio Deus que diz isso, irmãos. Eu não estou aqui desfazendo da religiosidade e da religião de ninguém. Eu estou levando a luz de Deus para iluminar a mente de milhares e milhões de pessoas que estão cegos numa vida com Deus, numa fé vã, cega, dentro das muitas religiões, seja ela evangélica, católica, espírita e qualquer outra de tantas que existem no mundo. O caminho para Deus não é uma religião. A verdade de Deus não é uma religião. O lugar para estar em Deus não é uma religião. É Cristo, a palavra de Cristo, que nos ilumina, que nos liberta, que nos faz servir a Deus, sendo povo dele, pela palavra, na palavra. Jesus vai dizer isso. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? Eu pergunto a você, qual é a obra de Deus? Qual é o testemunho que Deus dá ao mundo? Para onde Deus nos conduz para estar em comunhão com Ele? Qual a direção que Deus nos dá para ter o perdão dEle? Aonde Deus nos leva para buscar a comunhão com Ele? Por onde Deus nos dirige, nos ensina para ter a vida eterna? É dentro de uma igreja? É vivendo a vida religiosa? É buscando ser bonzinho, fazendo prática e obra social? Isso é a obrigação do homem. Exercer a misericórdia, o amor, o socorro ao próximo. Isso não é mérito para a salvação? É dever do homem. Agora, o que é a obra de Deus? Não é nenhum trabalho de nenhuma igreja ou religião. A obra de Deus é Cristo no Calvário. É essa obra que nós precisamos receber para encontrar a salvação por onde vamos chegar a Deus. É pela obra de Cristo. Muitos estão devotos, desgastando, entregando a sua vida, vivendo sacrifício devoto a obras de religião de igreja. Porque não guardam a palavra de Cristo. O próprio Jesus Cristo vai dizer qual é a obra de Deus. Não é obra de nenhuma igreja ou religião. João 6, 28 e 29. Diante de um questionamento, alguém pergunta a Jesus qual é a obra de Deus para que façamos. Jesus responde, por que você não tem esse entendimento? Por que você não crê nisso?
Por que você está preso nesse sacrifício, nessa obrigação de determinação religiosa, aonde os homens determinam, tem que fazer isso, é a obra de Deus, é a casa de Deus, é para Deus, e você vivendo uma vida cega, escrava, sem entendimento, apartado de Deus, dentro dessas obrigações religiosas? Porque Jesus vai dizer qual é a obra de Deus. Ele responde e diz, a obra de Deus é esta. Qual? Não é vida de nenhuma devoção religiosa em nenhuma igreja. A obra de Deus é que creiam naquele que ele enviou. Quem é a obra de Deus que ele enviou? Não foi uma igreja, não foi homens, não foi obrigações religiosas. Aquele que ele enviou é a obra dele. Por onde você tem que crer nessa obra para ser salvo. Jesus, Jesus, Jesus é a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Se converta a Cristo, viva na fé em Cristo e pregue a fé em Cristo. Essa é a obra de Deus, irmão. O povo está escravo dentro de igreja, perdido, se afastando cada dia mais de Deus. E no final do labor desta vida, quando partirem daqui para a eternidade, grande será a vergonha e o desprezo eterno de muitos que não deram ouvido à verdade enquanto tinham tempo para se salvar. Persistiram, endureceram o coração e escolheram viver no erro e na mentira. Não aceitaram a verdade de Deus porque devotaram, consagraram, entregaram sua vida para viver uma vida de escravidão, guardando toda ordenança como se fosse para Deus, não a Cristo, mas a uma religião, a uma instituição, a uma vida de devoção religiosa e não a Cristo pela palavra. Meus irmãos, parem para ouvir, dê atenção que eu estou ministrando neste momento para vocês. Temos que buscar cada dia mais colocar a nossa vida em servir a Deus na palavra. Servir a Deus não é ir para culto de igreja. Servir a Deus não é viver trabalho de igreja. Fazer a obra de Deus não é fazer a obrigação que o pastor manda dentro de igreja. Servir a Deus, fazer a obra de Deus, é se manter fiel a Cristo. É pregar a Cristo. É guardar a palavra de Cristo. Não mentir. Não desejar mal ao próximo. Fazer o bem a quem nos faz mal. Ser verdadeiro. Não se corromper com os conceitos contrários ao que Cristo ensina. Isso é estar servindo, buscando ir em comunhão com Deus. Dentro das religiões, as pessoas estão sendo entendidas, ensinadas, de que vida com Deus, comunhão com Deus, obra de Deus, é sacrifício, obrigações, devoções de ordenança de trabalhos de igreja. O povo está mais preocupado em viver os seus cultos. O povo está mais preocupado em cumprir suas obrigações. O povo está mais preocupado em viver sua formalidade nas suas vestes, na sua forma de vestir, do que a examinar a palavra, para botar a palavra no nosso viver, no dia a dia, vivendo ela não dentro de formalidade religiosa, mas viver a palavra no nosso dia a dia, no nosso viver toda hora, todo momento, com o próximo, diante das situações, se manter fiel a Cristo, diante de tudo aquilo que Cristo ensinou, não pagar o mal com o mal, não julgar segundo a aparência, não ser hipócrita, não guardar mágoa. Está entendendo isso, irmão? O povo está mais preocupado, não. Vou para a consagração, vou para a vigília, vou subir o monte, vou para o trabalho religioso da igreja, vou para a campanha, vou para o pacto, vou para o voto, vou para a festa do conjunto, vou cumprir a ordem que o pastor mandou. Mas isso não é a vida com Deus. Isso aí é uma vida religiosa vã. Vida com Deus é você examinar a palavra para viver ela aqui, ó, no teu viver, no dia a dia, com o teu próximo, com os sentimentos. Não guardar ressentimento. Não ser indiferente. Não ser soberbo. Não ser avarento. Não ser fingido. Não ser hipócrita. Não deixar a mente desejar o mal diante de qualquer pensamento. É isso que nós temos que cuidar. É do nosso interior. É dos nossos pensamentos. É dos nossos ressentimentos, sentimentos. E muitos estão mais cuidando do seu perfil exterior,
da sua roupa, da sua forma de vestir, da sua aparência. Santificai por dentro do vosso entendimento. Purificai as vossas vestes, mas é o interior. Porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O princípio para Deus contemplar o caráter de um homem não é a forma de vestir, é o interior, o caráter interior. Muitos estão mais preocupados com a aparência. Isso Jesus reprovou dos religiosos que priorizavam na sua vida a aparência e não queria compromisso com a palavra. Desprezaram a palavra para cuidar mais das suas vestes, usos e costumes, religiosidade, vida de igreja, indo para templo. Cuida de ti, da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Davi vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem gente mais preocupado em não cortar o cabelo, em não usar maquiagem. Isso não leva você a pecar contra Deus. Guarde a palavra no coração, no entendimento, para não pecar contra Deus. A palavra de Deus tem que estar aqui no seu entendimento. Quando você tiver uma insatisfação com o irmão, com qualquer pessoa, não guardar rancor, porque a palavra ensina não pagar o mal com o mal. Quando você tiver um desejo de um pensamento contrário ao que a palavra diz, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo, ser avarento, ser invejoso, isso são sentimentos interior. Você diz não. A palavra do Senhor me ensina a não viver isso, a não guardar isso. Aí você repreende e resiste e se nega e não vive esses desejos interior. Isso é guardar a palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Tem muita gente bem vestido, não usa maquiagem, não usa brinco, não corta o cabelo, mas o coração está podre, impuro, os pensamentos, sentimento raivoso, fingido, hipócrita, avarento, mentiroso, guarda mágoa de todo mundo, não tem paz na alma, olha para os outros com um olhar altivo, orgulhoso, soberbo. Vai cuidar do teu interior, porque o que vai te fazer pecar contra Deus é esse sentimento, é essa hipocrisia, é essa mentira, é esse fingimento, é essas mágoas, é esse ressentimento, é essa mentira no teu caráter interior. Não adianta se mostrar bonitinho, porque Deus não vai contemplar isso. Se Deus fosse julgar o homem pela aparência, ele escolhia Eliabe e não Davi. Se Deus fosse julgar o homem pela aparência, Jesus tinha aprovado a vida religiosa dos judeus, fariseus, dos homens que estavam lá. Mas Jesus reprovou, condenou o comportamento farisaico dos judeus, dos religiosos judeus. A aparência era impecável. A aparência impressionava os homens, mas a Deus não. Porque Deus contempla o interior. Tem muita gente que não está vestido como os religiosos e tem um coração mais puro, mais quebrantado e mais aberto para ouvir a palavra de Deus do que a multidão dos religiosos que vive uma aparência impecável de santidade que é reprovada por Deus. Porque Deus contempla o interior, amigo. Amigo religioso. Porque irmão na fé não é religioso. Irmão na fé é quem está na palavra, não é quem está dentro de igreja evangélica. Eu não considero irmão na fé ninguém que vive prática religiosa. Irmão na fé que eu considero em Cristo é quem está em Cristo e a palavra de Cristo em nós aqui, ó. Aí eu tenho comunhão. A comunhão que a Bíblia fala que devemos ter uns com os outros não é dentro de igreja. Não é em religião, é na palavra, é em Cristo. Porque a unidade da fé é em Cristo e o Espírito Santo que leva-nos a essa comunhão, todos na palavra, não é dentro de igreja. Então Jesus vai dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não guardam o que eu digo, a minha palavra? Porque para ir a Deus, para ser salvo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão ser salvos.
são de Deus. Todos os religiosos dizem que são de Deus. Todos os religiosos dizem que são salvos. Todos os religiosos dizem que são servos de Deus. Por que eles fazem isso? Dizem isso? Por causa da sua religião. Não é pela palavra. A convicção deles não está na palavra. Por quê? Eles não estão na palavra. E o alicerce da vida com o homem com Deus não é uma vida religiosa. É uma vida alicerçada na palavra. Como disse Jesus, Mateus 7, 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Esse edifica a sua casa, que é a vida, na rocha, que é o próprio Deus, o Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, meditem nisso aqui, observem, examinem-se, para ver se vocês realmente estão na fé em Deus, ou se já não foram reprovados, ou se não estão já reprovados. Examinem a vós mesmos, se estão caminhando na fé com Deus, ou se estão desviados dele e não sabem. Apostatado da fé, andando para longe, não para perto. Porque você só pode ser de Deus. Você só pode estar em Deus. Você só pode ter comunhão com Deus. Você só pode ser de Deus. Não é estando dentro de nenhuma igreja ou religião. É se você estiver em Cristo. E se a palavra de Cristo estiver em você, guiando, norteando, conduzindo, instruído, para você ter o entendimento de Deus, andando por Ele, pela palavra. Amém? É a doutrina de Cristo. Para que eu possa ser servo de Cristo e Ele ser o meu Senhor, é eu guardando a palavra dEle. Não é eu guardando observação e obrigações de religião de igreja, dada por homens. Está entendendo isso? Vós me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Eu só sou servo de Cristo. Cristo só é o meu Senhor se eu estiver guardando a palavra dele. Sua vida de regra de fé e prática está sendo formada e conduzida por onde? Por quê? E por quem? Quem está formando o caráter de Deus em você? É a palavra de Cristo? O próprio Cristo? Ou é a religião e igreja? Nas obrigações e devoções à igreja. Reflita nisso. Reflita nisso. Jesus levantou homens. Não foi para formar discípulos de igreja, religiosos de igreja. Foi para formar discípulos para Ele. Jesus levantou homens a quem vocacionou e deu dom para pregar o Evangelho, que leva o homem o ensinamento de Cristo, para que todos aprendam de Cristo, para que sejam formados discípulos de Cristo. Você está aprendendo o quê? De quem? Aonde você está? Qual o princípio que você está sendo formado, instruído e aprendendo? Qual é a doutrina que você está jurando fidelidade? Está sendo devoto e praticante dela? É a doutrina de Cristo? Eu só peço a você, examine aonde você está. Se o que você está aprendendo e sendo formado é a doutrina de Cristo. Porém, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Amém, meus irmãos? Mais uma orientação do seu amigo e irmão, Wellington Ramos. Esse que vos fala sempre, levando a palavra, a instrução, o ensino e a correção, para levar o esclarecimento da verdade que liberta. Esse é o meu compromisso no reino de Deus. Pregar a verdade que liberta. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A luz de Deus, que ilumina o nosso entendimento para uma vida verdadeira com Deus. Não uma vida dentro da mentira, onde muitos entendem que estão na verdade. Não uma vida dentro de maldição, onde muitos entendem que estão na bênção. Não uma vida dentro de uma direção desviada de Deus, onde muitos entendem que estão indo para Deus. Não uma vida afastado e morto diante de Deus, onde muitos entendem que estão vivos, estão mortos e não sabem, perdidos de Deus, pensando que já foram achados, mas que nesta hora, em nome de Jesus, reflita, medite e receba a palavra que vai iluminar a tua mente, esclarecer o teu entendimento, para que você tenha
a direção verdadeira para Deus e para essa vida verdadeiramente com Deus. Amém, meus irmãos? Aqui você ouve a verdade que liberta.